Graça e paz, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Submersos na Palavra, que é a Raíssa. Aqui é o Adriano e hoje a gente vai falar sobre batalha espiritual. Para começar, o tema desse vídeo é muito importante e eu gostaria já de pedir para você deixar os seus comentários, não deixa de colocar também uma opinião aqui do que você achar. E eu quero primeiro passar a voz ao Adriano para entender melhor o que você acha que seja batalha espiritual. Como você poderia explicar isso para o pessoal aí de casa? Então, de uma forma bem resumida, bem prática, bem solta. Já viu aqueles filmes sobre batalha medieval? Já, adoro. Tipo Game of Thrones. Toda a batalha que existe nesses filmes, nessas séries, né, eles sempre procuram dominar. Você já reparou isso? O rei, o imperador, enfim. Eles sempre querem tomar posse do reino, do lugar e do local. Praticamente a batalha espiritual é isso. É onde Deus, Satanás, eles entram em conflito, Jesus em si, para ter o domínio da nossa mente, do nosso coração e da nossa vida. O objetivo de Satanás sempre foi esse, dominar a nossa mente, nosso coração, a nossa vida, porque uma vez conquistando a nossa mente, conquista as nossas ações, conquista a nossa vida, porque é da nossa mente que procede todas as nossas ações. Conquistando o nosso coração, conquista os nossos desejos, né? Aquilo que a gente almeja e que também se atrelaça até um pouco às nossas vontades, do que a gente falou no outro vídeo sobre a idolatria, exatamente. Então é praticamente uma batalha onde duas forças espirituais tentam conquistar todo o nosso domínio. Só que já é uma batalha já num âmbito espiritual, né? Exatamente. E aí agora vem algo bem interessante. Muitas das pessoas elas acham que a batalha espiritual é só para galera da intercessão, liderança, pastores. Não. Mas na verdade a batalha espiritual ela é para todo aquele que se converteu no nome do Senhor. E aí eu queria trazer uma passagem bem rápida que está lá em Gênesis. A gente vai ler algumas passagens aqui hoje com vocês. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, vai dizer o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é uma palavra que o Senhor ele traz para Eva, mediante ao pecado, né? Ele libera uma palavra, inclusive, para a serpente, para Eva, uma palavra de consequência, mediante ao pecado deles, e para Adão também. E a consequência que ele libera sobre a vida de Eva é justamente, e sobre a serpente, né, que a gente sabe que simboliza Satanás, é que haveria uma constante inimizade. Então a gente vai entender que desde o Jardim do Éden, desde Adão e Eva, a gente tem uma inimizade acontecendo entre Satanás e toda a descendência de Eva. Que é natural. Até porque vamos lembrar que Eva é a representação da mulher num casamento. Sim. E dentro da analogia que Jesus ele sempre usou por meio de diversos profetas, num relacionamento entre homem e mulher, é como se fosse de Cristo com a sua igreja. Então se a mulher ela representa a igreja, significa que essa batalha que vem desde lá de Gênesis é sobre toda a descendência da mulher, sobre toda a igreja de Cristo. Então é algo que desde lá de trás, desde o início, todo e qualquer ser humano vai enfrentar. Qual é a diferença? Nós que somos cristãos, nós somos um alvo mais interessante para Satanás do que quem não está na presença. Até porque o seguinte, a gente quando está na presença do Senhor, a gente já declarou qual é a nossa posição dentro dessa batalha, né? Todo aquele que está com Deus já declara para o inferno que é contra o inferno. É isso aí. E é de fato. Agora, se nós não estamos em Cristo, logo, se a gente não está nele, a gente está do lado. E aí tem aquela questão, não, mas eu sou uma pessoa muito boa, né? Sempre tem aquela pergunta quando alguém morre, quando alguém falece. Nossa, fulano foi tão bom, só fez o bem. Por que aconteceu essa desgraça com ele? Poxa, será que ele não foi para o céu? A pergunta é, será que declaradamente na vida espiritual, no mundo espiritual, ele estava do lado certo, do lado da luz, do lado de Jesus Porque Cristo? não tem meio termo, não tem gente imparcial, né? Na batalha espiritual não tem muros. Ou você está, ou você está. A Bíblia ela carrega essas dualidades simples. Céu, inferno, luz, trevas, o certo, errado, o bem, o mal. Não tem meio termo. Na batalha espiritual ou você está a favor ou você está contra. Mas a gente precisa falar algo também muito claro aqui. Que a batalha espiritual não é somente quando eu tô com uma dor, eu tô cansado. Tem alguns sinais de batalha espiritual que são muito claros, tá? São muito claros. Essa semana mesmo eu passei por um episódio que a gente estava conversando mais cedo, onde claramente foi ali alvo de uma seta do inferno. Algumas coisas, elas são mais claras pra gente entender que está em batalha. Agora tem outras que não são
tão claras, elas são mais sutis. Sim. E é aí que entra a importância de você, eu, nós entendermos que a batalha espiritual é constante na vida do crente, ela sempre vai estar na vida de todos nós. Agora, ela vai se apresentar talvez de uma forma mais intensa à medida que você ou não está vigiando e está abrindo brecha, ou à medida que você está muito perto vivendo aquilo que Deus tem para você. Porque aí sim, principalmente, você está sendo alvo do inferno. E é interessante ter esse cuidado, porque algumas pessoas, quando passam por uma batalha, a primeira pergunta delas é: caramba, onde que eu estou errando? Qual é o meu pecado? Satanás está fazendo alguma coisa. Exatamente. E isso é bom. Por quê? Porque quanto mais a gente procura se policiar, mais a gente também se guarda. Talvez a consequência dessa batalha não seja propriamente o pecado em si. Só seja porque quanto mais próximo você está de Deus, também mais próximo o Satanás está de você. Agora, é importante a gente lembrar que nem tudo é uma batalha espiritual, ou melhor, tudo é sempre uma batalha, né? Mas nem tudo é uma batalha do inferno contra a nossa vida. Às vezes a gente fica até colocando muito Satanás como culpado, né? Algumas coisas, alguns desafios que nós enfrentamos, que eu e você enfrentamos, não são culpa de Satanás. É permissão de Deus, porque de alguma maneira a gente se desviou daquilo que ele gostaria. E aí ele permite que algo aconteça para que a gente volte à rota correta. E aí eu queria entender o que tu tem a dizer sobre isso. Você falou isso aí, eu lembrei do último vídeo que a gente fez sobre a idolatria, rapidamente para a gente não fugir do contexto, sobre a consequência da idolatria do povo quando se afastou do Senhor. Aconteceu todo aquele quebra-pau, veio Senaqueribe, o templo foi destruído, e aí todo mundo pode se perguntar: nossa, que batalha espiritual, por que Deus permitiu essas coisas? Só que não foi batalha espiritual, foi consequência de erros. Então isso tem que ficar muito bem claro, que as nossas consequências a gente vai vivê-las. Até porque a palavra fala que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então a batalha não se limita. Exatamente é isso. Então, às vezes, Satanás não tem nada a ver com o teu problema. Foi você que caçou. Então, é assim, exato, é a gente conseguir entender o equilíbrio entre eu preciso fechar as brechas, eu preciso estar debaixo da posição do Senhor, mas, ao mesmo tempo, eu também preciso entender que Deus, ele às vezes vai permitir algumas situações elas acontecerem. E aí eu quero trazer aqui um versículo que está lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, e é para mim e para você, para nós como igreja, vai dizer o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque às vezes a gente pensa: coitada de mim, só eu estou passando por batalha, só eu estou passando por luta. Todos os seus irmãos ao redor de todo mundo, eles estão passando por lutas, porque essa guerra que nós entramos, ela é uma guerra espiritual, e uma vez que nós já declaramos de qual lado nós estamos, Satanás ele vai se levantar sim para nos impedir de seguir e de viver aquilo que Deus tem, e ao mesmo tempo, se a gente não ficar alerta e vigiar, a gente vai acabar dando brecha e dando oportunidade para Satanás ter motivo para tocar na nossa vida, até porque foi o que aconteceu na vida de Jó. Apesar de Jó não ter dado motivo, a gente tem que entender que tudo é permissão de Deus. Sim. Às vezes o próprio Deus ele vai permitir que algo aconteça, seja para um propósito ou para outro, mas tudo é permissão de Deus. Agora, no que diz respeito a nós, qual é a nossa parte? Fechar as brechas, realmente resistir a Satanás, porque só assim a gente vai conseguir enfrentar essa batalha. É o que Tiago diz, né? Sujeitáveis a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O lado correto da batalha para os cristãos é essa. Tem um exemplo que eu separei aqui, por exemplo, de Daniel. Você pode abrir, Raíssa? Daniel capítulo 10, do verso 12 ao 13, fala sobre quando ele enfrenta a resistência, Daniel. E aqui é um exemplo prático de que quando a gente se propõe, no caso, a invocar o nome do Senhor, fazer a sua vontade, buscar a sua face, buscar a sua presença, a gente também inicia uma batalha espiritual. Porque foi aquilo que eu falei no começo. A preocupação de Satanás não é se você vai ganhar na Mega Sena, se você está dormindo no seu colchão ortobão, não é isso. A preocupação de Satanás é se você está próximo do Senhor. Porque quanto mais próximo você estiver do Senhor, mais ele também vai estar perto de você. Porque o objetivo dele é te afastar. Uma vez você estando distante do Senhor, você está do lado dele. Isso aí é fato. Voltamos aqui a falar, eu sou um homem bom, eu pago as minhas contas, eu não dou trabalho a ninguém, eu não faço fofoca de ninguém, mas você está distante de Deus? Tá, então você já escolheu um lado. Nessa batalha não tem meio termo. E aí Daniel, quando ele vai orar por um propósito, lá no capítulo 10, do 12 ao 13, ele vai enfrentar resistência.
Aí agora vamos entender um pouco mais dessa resistência pra gente concluir. E aí, Raíssa? E ele prosseguiu dizendo, o anjo, né, prosseguiu falando pra Daniel. Eu recomendo sempre vocês lerem todo o contexto de todos os versículos que a gente vai trazer. Só assim você vai ter o entendimento Isso completo. aí. Mas Daniel 10, 12 vai dizer o seguinte: e ele prosseguiu dizendo, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Então aqui a gente vê claramente que o anjo do Senhor, ele veio para trazer uma resposta a Daniel, mas ele demorou 3 semanas, 21 dias para chegar, pela resistência demoníaca que estava tendo ali, pelo príncipe, pela potestade espiritual que governava aquele lugar para onde o anjo estava indo levar a palavra de Deus. Essa guerra acontece constantemente sobre as nossas vidas. A gente pode até não ver, alguns até têm esse dom, né? Mas ainda que você não veja, saiba que nós estamos em guerra. No próximo vídeo, nós vamos falar para vocês como enfrentar essa batalha espiritual que é constante e que faz parte da vida de todo crente. Mas eu queria já te convidar, por favor, a deixar aqui embaixo nos comentários se você tiver alguma dúvida. Muito importante pra gente continuar. Com certeza. E aí deixa seu like também. E que Deus abençoe a sua vida, te dê entendimento, graça, sabedoria. Nos vemos no próximo vídeo do Submersos na Palavra. Tamo junto. Até o próximo.